Eu quero comentar com vocês alguma coisa sobre o edital, e é claro que eu vou comentar primeiro sobre a melhor das matérias, que é a minha, né? Enfim. Edital de constitucional está muito tranquilo, essa é a minha avaliação, porque não tem nada da parte da teoria, né? Então, somente a parte do texto constitucional e título 1, princípios fundamentais, que é bem tranquilo. Título 2, direitos e garantias fundamentais, que é o que normalmente vocês gostam de estudar mesmo, né? A parte da organização do Estado, repartição de competências, não entra intervenção federal, que seria uma parte mais pesada. Em compensação, tem a repartição de competências, né? Sobre a parte de poderes, legislativo, só tem a parte da fiscalização do Tribunal de Contas, que é bem tranquila também, e sempre cai alguma questão dali. Poder executivo, veio um edital diferente do que a Fundação Carlos Chagas costuma cobrar. Eu achei bem melhor. Por quê? Ele está pedindo somente o presidente da República, atribuições e responsabilidade. Então, são 3 artigos só. 84, 85 e 86. E é certa ali uma questão sobre crime de responsabilidade do presidente da República, crime comum, o assunto é muito do momento, né? E o artigo 84, as atribuições, aquele parágrafo único. Se a gente fosse fazer uma aposta, a gente poderia apostar ali uma questão sobre o parágrafo único misturada com o crime de responsabilidade. Só não vou apostar porque é pecado, vocês sabem, né? Mas está aí a dica para vocês. Agora, o que é o diferencial da parte de constitucional? É aquilo que vocês adoram estudar, que é o quê mesmo? Poder judiciário. Então, o que vai pesar na parte de constitucional para vocês é poder judiciário. E, professora, a Fundação Carlos Chagas cobra competência do Poder Judiciário? O que você espera que eu te fale? Sim. Cobra sim. Então, vocês vão ter que estudar, sim, as competências do STF, do STJ, da Justiça Federal, até bem mais do que a Justiça do Trabalho. Por quê? Competência da Justiça do Trabalho no texto constitucional é só a parte geral, né? Artigo 114, muito simples. Isso deve entrar para vocês mais na parte de regimento. Agora, no programa de constitucional mesmo, essas 3 justiças, Justiça Federal, o STF, o STJ. E como que costuma cair? Sempre nas provas da FCC, é diferenciar ali o STF do STJ, porque tem muitas competências parecidíssimas, certo? Então, vocês devem enfatizar isso. E, na minha avaliação, essa é a parte mais difícil do edital de constitucional, é o ponto que você vai se dedicar. Constitucional ali na sua prova deve ficar com umas 8 questões, 7, 8 questões de constitucional, certo? Mais ou menos a mesma coisa para direito administrativo. Direito do trabalho deve vir um pouco mais de questões. Aí você fala assim, professor, então, beleza, tem mais questões de direito do trabalho, ali umas 12 questões, 13 dessa parte. Tu falo para analista. Para técnico, a gente divide ali com o direito processual do trabalho também, né? Mas, professor, então eu me dedico a estudar trabalho, é isso? Ó, gente, você vai fazer concurso para a Justiça do Trabalho, é claro que você vai estudar direito do trabalho, processo do trabalho. Mas não tem essa de me dedico a direito do trabalho. A sua prova é da FCC. Prova da FCC, você disputa questão a questão. Você tem que ter boa nota na parte geral, você tem que ter boa nota na parte específica, tem que arrebentar na redação. E é disputando questão a questão. Professor, o que você quer dizer com isso? Quero dizer para vocês o seguinte, a real para vocês é a seguinte, são 70 questões. Para você ter chance de passar e ser convocado, não estou falando passar no número de vagas, porque a quantidade de vagas é pequena. Você sabe que, durante o prazo de validade do concurso, o tribunal vai chamar bem mais do que o que foi já estabelecido no edital. Bem mais, porém não como nós estamos acostumados a ver. Isso também quero deixar claro para vocês. Como assim, professor? O que você quer dizer para nós? Quero dizer que nós temos uma limitação da emenda constitucional 95 sobre a parte de orçamento.
E nós temos uma limitação da lei orçamentária. Então, que vai chamar muito mais, vai. Agora, não fique esperando assim uma convocação de analista da área administrativa, eles vão classificar 120. Não fica pensando no 120, não. Eu quero que você pense ali em 50, 60, para você passar e comemorar. Não é você passar e ficar assim, será que eu vou ser chamado? Cria aquela expectativa, entendeu? Quem vai fazer analista da área judiciária chama-se muito mais o bacharel em direito, é fato, né? Do que o analista da área administrativa. Aí você comemora, fala assim, beleza, passei. Em que colocação ali? 120, até 150, você cria uma expectativa boa de ser chamado, de trabalhar rápido, entende? Estou sendo bem verdadeira com vocês. Por quê? Pode chamar bem mais? Pode chamar bem mais, mas lembra da limitação da emenda 95. Então, o que eu quero dizer para você? Você tem que estar bem preparado. Você tem que acertar muito das questões. Se a sua prova agora for, como costuma ser a prova da FCC, das 70 questões, você tem que ficar ali feliz, assim, acertando de 62 para frente. É mesmo, professora? Com essa quantidade de acertos, gente, essa é a real. A não ser que essa prova seja atípica, que a FCC venha cobrando diferente do que ela costuma cobrar. Como assim? Cobrar um nível mais alto de prova. Normalmente é uma prova mediana. Então, a real é essa aí. O professor está querendo desanimar a gente? Não, eu estou querendo dizer para você o seguinte, precisa estudar. Às vezes, me incomoda muito, meus alunos aqui sabem disso, daqueles que vendem para vocês milagres. Gente, milagre, só Deus. Eu não tenho como garantir para você sua aprovação. Então, os alunos que já tiveram aula comigo aqui, a gente tem uma boa ligação, né? A gente se gosta de verdade, não é? Mas, enfim, por mais que eu goste de vocês, eu vou dizer assim, vem comigo, aquele lá é bruto, ó. Vem comigo que eu vou garantir que você vai passar. Eu não tenho como fazer esse milagre para você. E tem um povo que vende milagre. Me incomoda. Então, se a pessoa tem alguma técnica, essa pessoa ela consegue te ajudar. Te ajudar o quê? Ajudar você a ter ânimo para estudar. Se você não estudar, você não vai passar. Professora, mas fulaninho de tal aqui, ele consegue me orientar com aquilo que vai cair. É mesmo? Vocês realmente acreditam nisso mesmo? Eu consigo orientar vocês dizendo assim, da parte do Poder Executivo isso aqui cai muito. Da parte do Poder Judiciário, a banca cobra assim, 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 do Supremo assim. E isso eu consigo fazer, o Rafael consegue fazer, o Jorge consegue fazer. Por quê? Porque a gente faz prova também. Eu faço muitas provas também. Não vou lá concorrer com vocês. Mas eu faço em casa e tal. Eu sei como cobra. Mas é até aí só o que a técnica que um professor ou um profissional da área pode orientar vocês. Mais do que isso, gente, não é verdade. Não é verdade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Eu vou te dizer que estuda isso aqui, que é o que vai cair. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês do que foi o exame de ordem, prova da OAB, e a razão pela qual tem 90% de reprovação. É porque o pessoal quer estudar assim, do jeito que vendem para você. Aí tem um pessoal, vem fazer a OAB comigo, que todo mundo vai passar, eu vou dizer o que vai cair. Pois é, o que caiu? Aquilo que não cai, não costuma cair, foi o que caiu na prova. E aí a galera que só estudou um ponto aqui, um ponto ali, fez o quê? Reprovou de novo. Então, vocês que vão fazer agora o TST, vocês vão estudar o quê? O edital. O que, professora, do edital? Todo o edital. Agora, a técnica para você, neste momento, é óbvio que você não vai pegar um livro de direito constitucional para estudar, um livro de direito administrativo para estudar, um livro de direito do trabalho para estudar. É claro que não, porque você não vai terminar de ler nenhum de constitucional até a prova.
Então, agora que a prova já está com a data marcada, não vai dar tempo de você pegar livro de tudo para ler. Então, o que você vai estudar? Na parte constitucional, você vai estudar pelo texto constitucional e exercício. Texto constitucional e exercício. Certo? Na parte de direito administrativo, você vai estudar por meio de exercício. E legislação, uma coisa ou outra que você tiver dúvida. Não dá para pegar tudo para estudar. E direito do trabalho, professora, que eu nunca vi. Bom, direito do trabalho, processo do trabalho, você vai ter que assistir aula mesmo. Seja online, seja no presencial. E você sabe que eu recomendo isso para vocês todos, os meus alunos, eu sempre falo isso para vocês. A legislação é anterior à Constituição. Se você está começando agora, direito do trabalho e processo do trabalho, você não vai pegar a lei para ler. Por quê? Porque você vai estudar e ainda vai aprender errado. Como assim, professora? Porque a maior parte do que está lá não vale mais, gente. Já tem outras legislações, não só o texto constitucional, mas legislações posteriores que alteraram e você pega o texto original da CLT para ler. Então, esse erro você não vai cometer. Você vai assistir a aula de alguém, ou uma videoaula, ou um material comentado, alguém que te oriente, e não só em relação à reforma trabalhista, não é só dessa parte, porque essa é legislação nova, você tem que pegar realmente, mas eu me refiro a toda a CLT. Tá? E aí estudar por meio de exercícios. Esse é o segredo. Baixe as questões da Fundação Carlos Chagas e vá respondendo. Quantas, professora? Do tipo todas. E aí o milagre que você precisa para passar é esse aqui que eu estou te falando. Qual é o milagre para passar? É sentar e estudar. Não tem outra maneira. É sentar e estudar. Quantas horas, professora, eu tenho que estudar? Não existe isso, gente. Porque depende muito daquilo que eu consigo render, daquilo que você consegue render. Mas o tempo que você tem, você não está trabalhando, não está na faculdade ou não está trabalhando, você está fazendo o quê? Estudando. Estudando do jeito que eu acabei de recomendar para vocês. Regimento interno. Você viu que para analista o regimento é inteiro, né? Para técnico, não. Estude o regimento interno, leia o regimento interno inteiro. Você não tem tantas questões de regimento interno para fazer. Formule você as questões. Pensa aqui, desse artigo aqui, o que está aqui que vai cair e eu não consegui reter ainda a informação. Formule você as questões. Não se preocupe, a não ser vocês vão fazer análise da área judiciária, os outros da área administrativa, vocês não devem se preocupar demais com a parte dos recursos, da competência e tal. Pega mais a parte geral, de organização, da justiça do trabalho, da composição, da estrutura interna do tribunal, tá? Que é o que normalmente é mais cobrado. Sobre aquilo que muitos estão perguntando, eu fiquei muito feliz de ver o edital, porque veio um edital humanizado, cobrando a parte do direito das pessoas com deficiência. Estão apavorados com aquela legislação lá? É uma legislação super bacana de estudar, gente. Não se apavore, não. É algo muito, muito simples. Olha que lindo, gente. Olha, Rafa, eu vou te vigiar aqui quando você vier falar, viu? Com os meus alunos aqui. Eu estou junto hoje na sala, viu? Mas, enfim, achei muito interessante. Não tenha medo de estudar aquela legislação, porque ela está muito de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal e com a parte dos direitos humanos. Então, você vai pegar, primeiro de tudo, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aquele tratado internacional que a gente fala sempre em sala, né? Recebido com força de emenda. Vocês vão começar por ali, estudando. Depois, vocês vão pegar o Estatuto da Pessoa Deficiente, porque o Estatuto é basicamente cópia da Convenção. É uma repetição, é cópia da Convenção.
Tá? Então, não se apavorem com isso, vocês não vão achar questões para fazer, salvo 5 ou 6 questões, mas vocês devem estudar, porque vocês vão achar ali o número significativo de questões na prova. Agora, o principal que eu achei mesmo é se você for pessoa deficiente. O deficiente auditivo, o surdo unilateral, pode fazer esse concurso nas vagas para deficiente. Por que, professor, está falando? E a súmula 552 do STJ? Súmula 552 do STJ, não é do TST. O TST divergiu do STJ nesse ponto e ele aplica a convenção, que é o que tem que ser. Tá? Então, inclusive em relação a esse ponto, eu quero que vocês fiquem atentos. Não sei se é seu caso, não sei se é o caso de algum parente seu que queira fazer o concurso. Se for, você pode recomendar que faça. O surdo auditivo fala. Não, olha só. O colega está perguntando sobre o surdo unilateral, se pelo STF está pacificada a jurisprudência. Não. Tá? Por quê? Nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao surdo unilateral. Sim, entendendo que o surdo unilateral não é considerado deficiente por conta do decreto presidencial que exclui. O decreto é de 99. O decreto é anterior à convenção e ao estatuto da pessoa deficiente. A súmula 552 do STJ é anterior ao próprio estatuto. Quando a súmula foi feita, o estatuto estava em vacatio legis. Até isso, com mais uns dias, precisa revisar. Mas, como eu indico aqui para vocês, é porque o edital ele vem expresso, trabalhando a convenção e o estatuto, e não só o decreto. Então, se for o seu caso, para você, eu recomendo que faça. Diferente fosse um concurso para a Justiça Federal. Por quê? Porque aí a gente esbarra na súmula do STJ, tem que brigar com a súmula e é difícil. Mas não na Justiça do Trabalho. Nós temos decisão de 2016 do TST afastando o posicionamento do STJ a respeito desse assunto. Estou falando, Rafa, que é uma coisa muito mais humanizada? Ok? Bom, muito bem. Então, essa é a minha recomendação para vocês. No mais, gente, estudar, fazendo exercícios, principalmente, fazendo exercícios. Beleza? Tá. Passo a palavra para o meu amigo bruto, Rafael Barbosa. Que fofa, gente. E eu estou aqui te vigiando. Você vai ficar me vigiando? Gente, bom dia para todo mundo. Gente, vamos falar sério. A Nelma é muito fofa. Olha, é linda, né? Ela é uma lady, não é? É muito linda, não é? Mas que a Constituição é um retrocesso, é. Então vamos lá. Tô brincando. Gente, vamos lá. Nós marcamos isso aqui para tirar as dúvidas de vocês a respeito do edital. Eu tenho aqui uma relação de alguns pontos principais. Vocês me enviaram algumas dúvidas por e-mail, mandaram algumas dúvidas lá nos grupos de WhatsApp. Então, eu gostaria de ouvir primeiro vocês. Eu quero que vocês falem quais são as suas dúvidas a respeito do edital. E à medida que essas dúvidas forem surgindo, eu vou trabalhando esse roteiro aqui que eu montei. Então, eu sugiro que vocês comecem. Quais são as dúvidas de vocês a respeito do edital? Aí, para nós organizarmos isso aqui, você só levanta a mão e dá um tempo. Beleza? Vamos começar? Então, vamos embora. Vai. Conta. Qual é a sua dúvida? Em relação ao tema da redação, a colega está perguntando. Nós temos condições de determinar o tema da redação aqui hoje, Nelma? Vamos botar aqui? Então vamos lá. Tema da redação. Nós temos aqui duas possibilidades. Primeiro eu tenho que pegar aqui o cargo de técnico e o cargo de analista. No caso aqui eu estou me referindo tanto a técnico área administrativa quanto a analista administrativo. Em relação ao cargo de técnico,
qual é o possível tema de redação? Como é que apareceu isso expressamente no edital? No caso de técnico, apareceu assuntos de interesse geral. Se eu estou falando aqui de assuntos de interesse geral, o que é assuntos de interesse geral? Pode ser a criminalidade do Rio de Janeiro? Pode ou não pode? Então, isso aqui pode ser qualquer assunto relacionado ao quê? Atualidades. Aí eu lhe pergunto, o que é muito atual no Brasil hoje, apesar de não ser professor de atualidades? Violência? Crise política? Então, eu tenho aí uma infinidade de temas, tudo é atual. Pode ser o Trump versus a Coreia do Norte? Então, pera lá, quando eu falo atualidades, isso aí é um universo. Como vocês são pessoas antenadas, está todo mundo conectado nessas redes sociais aí, então dificilmente acontece alguma coisa que você não fique sabendo. Então, para técnico, o tema de redação, atualidades, se eu estiver seguindo literalmente o que está escrito aonde? No edital. E se eu partir para analista administrativo, o que tem escrito literalmente no edital? Aí vem assuntos, sintetizando aqui, relevantes para o cargo. Aí eu lhe pergunto, o cargo é de analista administrativo, área administrativa? Então é um cargo da área administrativa. Aí a gente entra um pouquinho no conteúdo do edital. Se eu pegar o conteúdo do edital para analista administrativo especificamente, tem algumas matérias que divergem do de técnico. Por exemplo, estava todo mundo esperando cair administração pública para técnico e só caiu para analista. Então eu vou colocar aqui 3 disciplinas que eu entendo serem as mais prováveis. Eu posso colocar aqui a minha disciplina, administração pública, pode ser que venha. Na realidade, é muito comum isso aparecer como tema de redação. Vocês têm enfrentado aí um universo de redações dentro de administração pública. Outro tema provável. Gestão de pessoas. Acabou. O pessoal lá no TST mexe com orçamento? AFO. Pode ser que venha um tema dentro de AFO? É possível. Já aconteceu? Já aconteceu. Aí se eu parto aqui para administração pública, dentro de administração pública colocaram arquivologia. Eu já vi alguma redação sobre arquivologia? Não. Acho pouco provável? Acho. Mas vai que. Então, quando eu falo assuntos relevantes para o cargo, quais são os assuntos relevantes para o cargo? Eu entendo que são aqueles inerentes à área administrativa. Então, é muito provável que a banca venha bater na redação aqui nessas disciplinas relacionadas à área administrativa. Quais, especialmente? Administração pública, gestão de pessoas e AFO. Vai minha pergunta. Lá dentro você pode mexer com licitação? Pode ou não? Então, vamos lá. O que é que eu posso botar bem aqui? Direito administrativo. Aconteceu recentemente? Aconteceu recentemente, aí, por exemplo, na TerraCap. O tema de redação foi licitação. E para analista da TerraCap, o tema de redação foi plano diretor de reforma do aparelho do Estado, que é o modelo gerencial que está escrito aqui no edital de analista administrativo. Então, em relação ao tema de redação, para técnico, galera, o que é muito provável? Algum tema da atualidade. Para analista administrativo, quais são as disciplinas que eu acredito serem as mais prováveis? Essas, administração pública, gestão de pessoas, AFO ou direito administrativo. Se for direito administrativo, na minha visão, provavelmente licitação. Fui claro? Certeza? Vamos para o próximo, mãos. A mão, né? Vamos lá, vamos lá. Aí vamos lá. Qual foi o tema específico de analista judiciário? Como é que está especificamente no edital? Pega aí para a gente. Sobre a analista da área judiciária, e que ele está pedindo algum assunto da parte do direito, da parte específica da parte do direito. Então, o que é a minha recomendação para vocês que vão fazer área judiciária? É vocês pegarem a parte dos direitos das pessoas hipossuficientes. A razão pela qual existe a justiça do trabalho. Então, dar uma revisada ali nos princípios. Reserva do possível, mínimo existencial, tá? Vedação ao retrocesso social.
por conta da reforma trabalhista, da lei da terceirização, por conta de uma possível reforma previdenciária. Então, lembrar ali da parte da constitucionalização do direito do trabalho no mundo, que já na vigência de um Estado social, ali com a Constituição do México, e no Brasil, pela primeira vez, com a Constituição de 1934, né, é você pegar esse histórico dos direitos das pessoas hipossuficientes, seria o mais lógico de cair para analista da área judiciária. Tá? A justiça do trabalho é uma justiça pró-trabalhador, como eu disse de novo, é uma justiça humanizada. Então, o assunto é do momento, tem a ver com o direito constitucional, tem a ver com o direito do trabalho. Então, eu peço que vocês deem uma olhadinha nisso. Vedação ao retrocesso social, mínimo existencial, reserva do possível. Certo? Você quer saber se você enfatiza esse estudo? Não é comum de cair, mas quando ele coloca, é claro que você não vai falar assim, costuma cair, mas esse ponto. Não, você vai pegar e vai estudar. E aí, professora, mas eu não tenho material disponível. O material... Pois é, você não vai achar. Você que vai ter que criar. Foi ruim o que eu te falei, né? Pois é, mas na prova da FCC, você não pode fazer isso. Costuma cair isso. E agora? Agora é novidade no edital. Você vai estudar e você vai criar as questões. Tá? Vamos lá, gente. Próxima. Controle de constitucionalidade para a área administrativa e para técnico. Ele não pediu controle de constitucionalidade, mas o básico do assunto pode cair? O básico, sim, porque ele pediu o Supremo Tribunal Federal. Então, o que é o básico, professora, a que você se refere? A competência originária do tribunal para julgar ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, quem pode propor as ações, a participação do PGR, participação da AGU, que são os artigos 102 e 103. Então, esse geralzão, a literalidade do texto, ele pode cobrar, certo? A FCC, ela tem muitas questões cobrando o artigo 102.1a, que é a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar essas duas ações que eu citei. Mas costuma apenas cair a competência do tribunal para julgar e aquela troca de palavrinhas que é característica da FCC. Não gaste tempo estudando controle de constitucionalidade. Não é parte do seu programa. Agora, analista da área judiciária é tópico. Controle de constitucionalidade. É claro que tem relevância. Sempre cai uma questãozinha. Tá? Vamos lá, a colega está perguntando ali a respeito de direito do trabalho. Dentro de direito do trabalho foi incluído o tópico Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí, o que pode vir a cair a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente? Seguindo a literalidade do edital, evidentemente que vai cair ele todo. Só que existe uma parte dentro do ECA que vai tratar apenas de quê, não? Fosse eu fazendo a prova, eu jamais cobraria do candidato a parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, a parte civil do Estatuto, a adoção, isso não tem nada a ver. Ou a parte criminal. Também não tem nada a ver. Então, o que seria o lógico? É ter questões sobre os direitos trabalhistas. Então, a parte ali do menor aprendiz, né, dos 14 aos 16 anos, é o que seria o lógico de cair. Agora, o ECA está inteiro. Então, assim, se ele cobrar alguma coisa de adoção, que seria um absurdo, ele está dentro do programa. Agora, eu, no seu lugar, não estou dizendo que vocês façam, estou dizendo o que eu faria. Como tem muita coisa para estudar, eu estudaria somente essa parte. E em relação à parte do FGTS, toda. Não precisa ter dúvida quanto a isso. Gente, tem uma dúvida online? Denis Cândido, um alô para a galera que está no online aí. Ele perguntou o seguinte: no edital de analista administrativo consta o conteúdo sobre GES pública, mas o decreto foi recentemente revogado pelo Temer. Estuda o decreto antigo? Pessoal,
para que esse assunto fique bem claro, no mês de julho, ou seja, há pouco mais que 20 dias, o decreto 5378, que trata do Ges Pública, foi revogado. A maioria de vocês já está ciente disso. Contudo, ainda assim, no edital do TST, apareceu cobrando expressamente o decreto 5378, apesar dele se encontrar revogado. Então, qual o posicionamento que eu tenho até agora? Eu formulei um questionamento para a FCC, enviei em nome do IMP, e até agora a FCC não nos respondeu. Se a FCC não nos respondeu até agora, significa que vale o que está escrito no edital. Então, se está ou não revogado, não nos cabe falar, não vou estudar isso porque isso está revogado, o edital está errado. Não nos cabe fazer isso. Então, o que nós vamos estudar até que a FCC apresente uma resposta ou retifique o edital? Nós vamos estudar o decreto 5378. Então, o decreto 5378 está no edital? Está no edital. E assim que a FCC se manifestar acerca do tema, o IMP vai emitir uma nota informando a todos os nossos alunos, tanto no presencial quanto no online, se esse decreto vai ou não permanecer no edital. Mas nós vamos esperar um posicionamento da FCC. Caso a FCC não se posicione, o que isso significa, o silêncio dela? Estuda e deixa de conversa. Então, vai cair o decreto 5378? A FCC não me respondeu até agora de manhã. Logo, vai cair. Então, nós vamos estudar o decreto 5378? Vamos estudar esse decreto. Ele vai cair, sim. Então, respondendo aí o nosso colega que está no online, o decreto 5378 vai cair até que a FCC retifique o edital. Tá claro, galera? Então, vamos lá. Próximo. Não tem como você escapar. Artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos. Ele colocou lá, remédios constitucionais. Tá? Beleza? Ela perguntou se teria remédios constitucionais para a área administrativa. Estou dizendo que sim, porque tem o artigo 5º. Um assunto relevante para a prova de redação e taquigrafia. Não faço a menor ideia. Não sei. Não sei o que seria relevante dentro de taquigrafia. Não faço ideia. Não domino a área de taquigrafia. Me desculpe. Mas, veja bem, aproveitando que você tocou em assunto redação, realmente sobre o tema não tem como te indicar, não tenho domínio na área, nem conheço nada da área da taquigrafia. Eu vou te dar uma sugestão. Mesmo o edital de taquígrafo está separado em parte básica e parte específica. Na minha visão, o que seria um assunto relevante da área? A parte específica. Aí o problema é, o que dentro da parte específica? Eu diria que não dá para delimitar. Então eu diria que pode vir qualquer assunto daquela parte específica de taquígrafo a qual eu não domino. Olha só que coisa, hein? Uma redação sobre língua portuguesa seria... Mas, enfim, para essa pergunta aí, estamos juntos, sem uma resposta objetiva. Pode falar. Gente, sobre a redação, aproveitando a pergunta da colega, eu acho que uma grande dificuldade do candidato nessa prova é o tempo. São só 4 horas de prova, incluindo a redação. Eu achei muito pouco tempo. Você fala, professora, são 70 questões só, mas são 70 questões de múltipla escolha. Então, o tempo normal de prova é de ser de 5 horas, 5 horas e meia. 4 horas para você fazer redação, marcar gabarito e fazer as questões, essa é a maior dificuldade que eu avaliei para a sua prova. Por quê? Você vai ter que estar bem treinado mesmo. Essa redação você tem que fazer, eu falo fazer, deixar o texto definitivo já pronto em meia hora. Meia hora, marcar gabarito em mais ou menos 10 minutos, e o restante é para você fazer as questões, e isso dá menos do que 3 minutos para as questões. E você sabe como é que é a prova da FCC, né? Quantos minutos, Jorge? Pois é. Então, assim, vocês devem... Vocês devem treinar, porque essa vai ser a grande dificuldade, colega, independente do tema. É o tempo para você discorrer tão rápido assim. E aí é aquilo que eu sempre falo para vocês.
Só vai dar conta de fazer quem tiver treinado. Porque às vezes você sabe a matéria, você sabe bem a matéria. Mas como você não está treinado, você leva muito tempo lendo as questões, pensando sobre as questões, e não dá. Agora é basicamente assim, a primeira leitura marcou, é basicamente isso. Tá? Então, treina isso em casa. O tempo de prova, o tempo da redação, que está curtíssimo, curtíssimo. Quando eles colocam a lei, 2 pontos, e começam a aceitar capítulos da lei, o que ele está fazendo? Está delimitando. Ele vai fazer isso em constitucional, vai fazer isso em civil, vai fazer isso em processo civil. Então, ele vai delimitar quais são os pontos de interesse. Então, sim, caso tenha uma lei, 2 pontos, especificação de alguns títulos ou capítulos dela, é uma delimitação do conteúdo. Gente? Pessoal, só para deixar uma coisa bem clara, essa palestra que nós organizamos aqui é para nós tratarmos especificamente do edital. Então, vamos tentar evitar perguntas que entrem dentro de direito do trabalho em relação à jornada de trabalho, ou então dentro de direito constitucional quando cabe habeas corpus. Esse tipo de questão vai tomar o nosso tempo. Vamos focar no edital. Vou pedir isso para vocês. Conta. Vamos lá. Só um pouquinho. Existe uma hierarquia das normas? O que está acima, lei ou súmula? A lei está acima? Ponto. Vamos para o próximo? Acredito que o edital foi bastante claro em relação a isso. O edital falou para você o quê? Conta para mim você. Responde a sua própria pergunta. O edital fala apenas da lei, tem certeza? Não mente para mim. Então, o que pode cair? Vai cair jurisprudência? Vai ou não? Vai. Vai cair a lei seca? Vai. Pode cair até mesmo algum doutrinador com a teoria? Pode. Então, não se atenha à lei seca. Só a lei seca é suficiente? Principalmente para analista judiciário? Não. Analista da área judiciária, o tipo da prova é um pouco diferente do restante. Você pegar as questões da FCC para a área específica em direito, o nível é totalmente outro. Parece que nem é a mesma banca cobrando. Certo? Então, você vai estudar os últimos informativos para direito administrativo, pegar a STJ, estudar, os últimos informativos do STF, estudar, e processos do trabalho, direito do trabalho, claro, você vai pegar a jurisprudência do TST, as OJs e pegar tudo. Tá? Vamos para o próximo? Pessoal, em relação ao conteúdo de administração pública, ele está todo expresso no edital, embora esteja um pouco desorganizado, está todo por lá. Aí estão pedindo modelo gerencial? Estão pedindo modelo gerencial. Tem diferença do modelo gerencial para o burocrático? Tem. Tem diferença do modelo gerencial para o patrimonialista? O que a banca pode perguntar? A diferença entre os modelos, apesar de ter expresso apenas modelo gerencial. Então, para saber o que é modelo gerencial, você tem que saber distinguir ele do burocrático ou do patrimonialista. Então, pode cair, eu diria, de maneira reflexa. Mas, gente, foco no edital. Vamos focar no edital. Em relação a essa pontuação das questões, eu vou convidar o professor Jorge aqui para dar uma explicação bem bacana a respeito do como se calcula essa nota, que essa é uma das dúvidas que estão aqui no roteiro. Essa é uma das dúvidas centrais, então tem muita gente com dúvida em relação a como é o cálculo dessa nota. Eu vou convidar o professor Jorge aqui para trazer uma explicação para vocês. Bom dia, senhores. Pessoal, como os professores citaram, essa palestra é para o edital. E eu digo a vocês que o edital é a lei do seu concurso. Tem muita gente aqui que vai fazer para a parte específica, bacharéis em direito e tudo mais. E você tem que comer o edital. E aí eu ouvi esses dias, eu achei interessante pra caramba, uma conversa informal de alguns alunos a respeito do TST, né, que um aluno falou assim, caracas, na parte específica eu tenho que ter mais ou menos 200 pontos. Falou mais ou menos isso, né? 200 pontos. Aí uma pessoa do lado falou assim, cara, esse bicho está viajando, esse cara está viajando. Sendo que, na verdade, nós temos 40 questões e temos peso 3. 3 vezes 4, 12. Nem se ele gabaritar. Quem é o viajante na história? O primeiro ou o segundo? Será se vocês também estão equivocados? Vamos fazer um cálculo rápido? Pessoal, olha só. Eu não sei se vocês observaram, me presta o edital e aquela parte que tem um cálculo, só para a gente olhar diretamente. O edital ele colocou o cálculo que é realizado.
E você não precisa ser nenhum gênio e nem professor de matemática ou raciocínio lógico, probabilidade, estatística, economia, para poder perceber como é que esse cálculo ele é feito. E eu acredito que essa indagação que eu coloquei agora no começo mexeu um pouco com a mente da galera aí. E eu acho que vai pegar vocês de surpresa. Porque nós temos vários fatores que interferem nesse cálculo. Por exemplo, olha só. O cálculo ele é exatamente isso aqui, ó. NP é igual a menos isso dividido por isso vezes 10 mais 50. Esse aqui é o cálculo. Seja sincero. Quem é que entende o que está escrito ali? Levanta a mão. Jorge, eu estou entendendo essa parada aí, eu estou contigo. Vai que eu vou no vácuo. Quem é que está comigo? Tipo ninguém, né? Obrigado pela sinceridade. O negócio é o seguinte, pessoal, vamos só definir um negócio aqui rapidinho. Essa conta aqui, ela vai ser feita tanto para a parte básica quanto para a parte específica. E no final, você vai multiplicar a parte básica por 1, o resultado final disso aqui, e na parte específica você vai multiplicar por 3. É só isso. Agora vamos entender melhor isso aqui. O que é o A? O A, isso aqui significa os seus acertos. A quantidade de questões que você tirou na prova, que você acertou, claro. O que é esse X aqui, que eu vou explicar também? Isso aqui é a média. É a média. É a média que eles tiraram de todo mundo. Então, por exemplo, como assim a média, Jorge? Ele vai pegar todas as pessoas que fizeram a prova, todos, vai pegar a nota de todo mundo, vai somar e vai dividir pela quantidade de inscritos. Aí eu faço uma observação. Aquele aluno bisonho, o bisonho, você deve conhecer um aluno bisonho. Aqui não tem nenhum, eu sei que não tem. Porque se vocês estão aqui para tirar esses esclarecimentos, aqui não tem. Mas aquele aluno bisonho que o pessoal fala assim, ó, vai lá e faz a prova. Vai que dá. Esse aluno, é interessante fazer esse concurso, senhores? É. Sabe por quê? Porque o aluno bisonho, ele vai se preparar mal e porcamente, ou não vai se preparar, vai fazer a prova contando, né, com a sorte ou alguma divindade. Deus eu sei que não é, porque Deus é justo, né? E aí o que acontece? Esse camarada vai tirar uma nota baixa e vai te ajudar a baixar o quê? A média. Então saia convidando todo mundo que você conhece para fazer o concurso. Pessoal, eu estou falando sério, porque isso vai ajudar. Então, por exemplo, assim, ó, quantidade de inscritos é fator determinante? Depende. Pô, se for 10 mil inscritos, mas a galera boa, aí já complica um pouco. Então isso aqui vai ser a média. O que é isso aqui agora, hein? O que é isso aqui? Esse S é o desvio padrão. Como é que vai funcionar esse negócio aqui, ó? Olha só, deixa eu só... Esse esclarecimento aqui, eu vou tentar fazer o mais objetivo possível, sem delongas, mas para você entender, porque não adianta também eu jogar essas informações e você não entender. Olha só. Você vai ter aqui a média. Olha só. Essa linha aqui é a média, certo? Vamos pegar, por exemplo, como base, as questões de conhecimentos básicos. São 30 questões. A professora Nelma, com muita experiência, falou ali que você tem que acertar por volta de 63 questões. Você lembra daquele momento que ela falou? Então o nível vai ser alto, sim ou não? Vamos colocar essa linha aqui no 20. Vamos colocar uma média alta. Vamos pensar numa possibilidade real e alta. Vamos se preparar para o pior para a gente ter um bom resultado. Essa linha aqui é o 20. O que vai acontecer? Nós teremos pessoas assim, ó. Nós vamos ter pessoas acima da média, vocês concordam ou não? E também vamos ter pessoas o quê? Abaixo da média. O que vai ser o desvio padrão aqui, senhores? Nós vamos passar uma linha aqui e vamos passar uma linha aqui. Esse vai ser o desvio padrão. É óbvio que a banca vai desconsiderar de 8 a 20, mais ou menos de 8 a 20 das notas mais altas e de 8 a 20 das notas mais baixas, porque também não dá para contar. E ele vai pegar ali o desvio padrão. Esse número do desvio padrão não é um número tão grande. A gente observa. Jorge, como é que você sabe disso? A prova não aconteceu. A gente vem observando os últimos cálculos e as últimas provas. Então o desvio padrão não é tão grande assim, independentemente da quantidade de inscritos. Eu vou fazer uma simulação aqui da nota para vocês. Aí o que acontece? A mesma coisa vai acontecer quando a gente trata das 40 questões de conhecimentos específicos. O cálculo é igual. A única diferença é que no final você vai multiplicar por 3 ou por 1, que é o peso da questão. Voltemos aqui. Vamos fazer uma simulação aqui no conhecimento básico?
Vamos fazer uma simulação do conhecimento básico? Vamos lá, olha só. Você estudou pra caramba, se matriculou no MP, aproveitou o desconto que nós temos ou ganhou a bolsa que nós vamos sortear daqui a pouquinho. O pessoal que ia embora mais cedo já vai ficar, Rafael. Olha só, nós temos a pessoa que tirou 28 questões nos conhecimentos básicos. Já vem estudando há um certo tempo, a pessoa está ligada. A média foi 20. Vamos colocar aqui a 20 que a gente simulou lá em cima. E o desvio padrão aqui vai ser mais ou menos 4. Vamos colocar 4 questões, que é o desvio padrão. Que é uma média, tá, gente? Isso aqui eu não estou tirando da cabeça, não. Isso aqui eu tirei da minha cabeça, isso aqui é uma média. Como é que vai funcionar esse cálculo aqui? Agora a gente só substitui. Como é que vai funcionar aqui? Ó? A gente vai colocar 28 menos 20 dividido por 4 vezes 10 mais o quê? 50. O cálculo ficou simples agora. 28 menos 20? 8 dividido por 4 vezes 10 mais o quê? 50. O pessoal já até deu o resultado aí. Quanto é que dá isso aqui? Só para a gente não tomar muito tempo da palestra. Dá quanto aqui? 70. 70 foi a nota desse cidadão nos conhecimentos básicos. Vamos fazer uma simulação também rápida aqui, para ver quem foi que viajou naquela conversa inicial que eu demonstrei. Olha só. Olha só. Nos conhecimentos específicos, como é que nós vamos fazer uma simulação aqui, ó? Vamos colocar a quantidade de acertos. Esse X com traço é a média. O S é o desvio padrão, certo? Vamos lá, quantidade de acertos. Vamos colocar aqui o camarada. Pô, o cara estudou muito. 36, aluno do MP. A média aqui foi 28, contando que aqui nós temos o total de quantas questões aqui que nós temos? 40. E o desvio padrão eu vou manter o 4, porque isso aqui é uma linha, né? Como é que vai ficar o nosso cálculo aqui, senhores? Vamos lá, rapidinho. 36 menos 28 dividido por 4 vezes 10 mais 50. Mas só que aqui, o que vai acontecer? Tudo aqui no final a gente vai multiplicar por quanto? Por 3. Eu sou muito bom em matemática. Deixa eu fazer esse cálculo aqui, ó, vai dar 70. 70 vezes 3 dá quanto, senhores? 210. Como é que ficou aquela conversa no começo? O camarada falou assim, ó, para eu ficar bom pra caramba, eu tenho que ficar com uma nota final na parte específica de 200. E aí, quem é que viajou? O segundo. Pessoal, o edital tem todas as informações que você precisa. Você tem que estar ligado no edital. É assim que você vai calcular a sua nota final. Então, quantidade de inscritos interfere, nível dos candidatos interfere, mas só que você tem que ter uma consciência. Você tem que concorrer com os seus conhecimentos, para você aumentar esses conhecimentos e você conseguir aumentar a tua pontuação. Esqueça a pontuação do colega. Os senhores entenderam o que eu disse ou não? Só um detalhe. Conhecimentos básicos. Falando de conhecimentos básicos, nós temos 30 questões, peso 1. Teve muita gente que olhou agora para isso aqui e falou assim, caracas, meu irmão. Então, cara, eu vou focar nos conhecimentos específicos. Pessoal, FCC não é brincadeira. Uma questão pode te tirar de dentro do número de vagas ou te colocar dentro do número de vagas. Você não pode ser displicente com a preparação das matérias básicas, porque um item vai te tirar. Beleza, pessoal? Outra coisa, você já vem notando, eu não sei se isso está acontecendo em todas as matérias, e conversando com alguns professores, eu observei isso. A FCC hoje, ela está praticamente líder nas questões contextualizadas. Vocês observaram isso, gente? Cara, eu peguei uma questão da minha matéria esses dias, de 2017, que para o cara perguntar uma informaçãozinha até básica, ele colocou um texto de 26 linhas. 26 linhas. E o detalhe é o seguinte, como nós citamos agora há pouco, você tem 4 horas para fazer a prova, correto? Então olha só, eu não quero ser repetitivo, só sendo enfático, eu quero ser bem pontual. Você vai assim, não existe regra para fazer isso, tá, gente? É só uma sugestão que a gente está dando. Esse negócio de medir todo mundo pela mesma regra, isso não existe. Mas olha só,
Uma média bem sensata, você tira 30 minutos para fazer a redação e 10 minutos para marcar o gabarito final, o cartão de resposta. Professor, eu consigo marcar as 5, maravilha. Mas só que você tem que marcar com atenção. Porque se você errar uma questãozinha lá, o negócio pode ir por água abaixo por causa de uma questão. Então você tem 3 horas e meia. Né? Dá exatos 200 minutos para você fazer a prova. Pessoal, isso dá uma média de 2,8 minutos por questão. Isso é uma média, 2,8. Tem questões que você vai bater o olho, pá, você vai marcar. Porque você estudou, porque você revisou, porque você fez exercício, porque você teve aula boa, porque você fez um curso bacana. Então você vai bater o olho e vai marcar. Tem algumas questões que você não vai conseguir resolver em 2,8. Então essa média é para algumas você ir um pouco mais rápido e outras você ter um pouco mais de tempo. Beleza? Então eu já expliquei aqui, daqui a pouco eu volto. Obrigado. Vamos lá, gente. Voltando aqui, me perguntou. Entendeu? Ficou claro como é que se calcula essa nota? Certeza? Vai convidar um monte de... Como é que é o nome? Bisonho. Um monte de bisonho para fazer a prova. Não, gente, rapidinho, gente. Eu tenho uma tia. Esse negócio, assim, a gente... acidente, essas coisas do mesmo, a gente não acha que acontece na nossa família, né? Mas, por exemplo, isso aqui é uma coisa ruim. Essa tia fala para os filhos, faz o concurso, menino. Faz, vai que dá. Você é tão inteligente. O menino joga videogame o dia inteiro. Você é tão inteligente, eu vejo você passando as fases. Ô, pessoal, isso aí é o céu pra gente. Isso aí é o céu pra gente. Chama o povo. Você tem que mentir. A Dilma não mentiu? A Dilma não mentiu? Você tem que mentir e falar assim, ó, concurso público não é essa coisa toda que o pessoal fala, não. Se controla, Rafael, senão daqui a pouco ele começa a babar. Olha só, chame o povo para fazer concurso. Melhor, chame para matricular no MP, para eles se prepararem, vai que a gente aumenta essa média. Não, chama só para fazer a prova. Vamos, gente. Vamos para a próxima. Não te ouvi, desculpa. Só quem fez. Não. Ausente, não. Ele não vai... Não. A nota dele seria? Metade de 0? 0. Não interfere no cálculo. Gente, vamos? Acabou as dúvidas? Se acabou as dúvidas, eu vou ali para o meu roteiro. Porque tem algumas dúvidas interessantes ali. Quer mandar? Manda aí a última. Só uma dúvida. Nelma, a medida provisória que modifica a reforma trabalhista já saiu do gabinete do Temer? Ah, se sair... Você está percebendo? É uma situação futura provável? É uma abstração. Vai sair uma medida provisória alterando a reforma trabalhista? Não sei. Não sei. Caso ela saia, qual vai ser o impacto dela no edital? A princípio, nenhum. A princípio. Gente, é uma dúvida aqui a respeito de uma convenção que a professora Nelma citou. Vou passar aqui para ela. Ela está expressa. Por quê? Esse é um tratado internacional. Esse tratado internacional é incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio de decreto legislativo. O decreto está constando o edital. Você não achou? Está aqui. Está aqui. Olha o decreto aí. Está aí, tanto o decreto legislativo quanto o decreto presidencial que promulgou. Está tudo isso. O que você está lendo que você não achou? Aham. Não, o número aqui de código do decreto não recordo, mas está aqui. Ó. Deixa eu ler aqui. A Lei 13.146, que é o Estatuto do Deficiente, que é basicamente uma cópia da Convenção, né? E o Decreto 5296/2004. Está aqui. Tá? Mas, assim, você não se preocupe com isso. Primeiro, pega a Convenção, estude pela ordem que eu te falei. Pega a Convenção, depois o Estatuto, por último, o decreto presidencial. Tá? Mais alguma coisa, Rafael? Pode. Fala, colega.
Algumas perguntas que foram feitas. E o que você quer saber? É uma redação, só que o tema é uma das áreas do direito, né? É uma redação. Uhum. Sim. Gente, vamos lá. Eu estou botando algumas informações básicas aqui do edital, só que essas informações aqui é para a gente bater um papo sobre elas. Começando pela seguinte: quando é que são as inscrições? Até quando? 22/9 tem que estar o quê? Paga. Se você não pagar até o dia 22/9, vai dar o quê? Vai dar pane. Porque tem uma câmera ali, então vai dar pane. Então onde eu quero que vocês cheguem? A Nelma, o Jorge já viram isso algumas dezenas de vezes. Vou perguntar para a Nelma, que a Nelma já deve ter visto isso, que é uma coisa bem legal. Você já viu aquele cara que faz a inscrição e não paga? O que acontece com ele? Ele passa? E ele estuda? Ele faz matrícula aqui no IMP e não paga a inscrição, ou simplesmente não faz a inscrição. Então, vocês, pelo amor de Deus, vocês vão fazer o concurso TST? É uma condição sem a qual você não vai ser aprovado. Fazer a inscrição e pagar. Parece piada, galera, mas acontece. É tanto nervosismo, é tanta tensão, é tanta coisa para estudar, é tanto conteúdo que deixa passar isso aqui batido. Então, pelo amor de Deus, você tem até quando? Não perca o prazo de inscrição e não esqueça de pagar esse negócio. Outra coisa, pagou? Pega um comprovante de que você efetivamente pagou. Por quê? Nós vivemos numa era de muitas fraudes bancárias. Teve uma turma que eu dei aula para a Polícia Militar que 5 alunos dessa turma fizeram a inscrição, pagaram no caixa eletrônico e o caixa eletrônico estava com alguma mutreta. E aí o que aconteceu? Não pagou. Não pagou. Então, vai pagar a inscrição, meu amigo? Minha sugestão para você: pega a fila do banco, olha no olho do caixa, uma pessoa, paga e fala, me dá um comprovante. Quando ele for te entregar o comprovante, vira o verso dele, assina, bota nome e matrícula. Parece brincadeira, mas não é. Eu já vi algumas fraudes bancárias, já vi aluno que esqueceu de fazer inscrição. Então, isso aqui é uma coisa trivial, mas é uma condição sem a qual você não passa. Então, por favor, tome cuidado com o quê? Inscrição. Outra coisa, prova. Quando é a prova? Nelma, você sabe mais ou menos quanto é que é o percentual de pessoas que não vão fazer as provas, apesar de estar inscrito? Vou dar um exemplo. No concurso da CGU, teve 40% de abstenção. De cada 10, 4. Ai, que horror, né? Por quê? Porque tem um monte de gente que faz inscrição e o cara desiste, sabe quando? No dia da prova, o cara acorda de manhã e fala, eu acho que eu não estudei o suficiente, não vou nem fazer essa prova. Aí vocês vão falar, eu nunca fiz isso aqui. Nessa sala tem um bocado. Tem que fazer a prova. Então isso aqui parece bobagem, mas não é. A prova é dia 19. Quando você acordar de manhã, o que você vai fazer? Vai fazer a prova, para de preguiça, vai fazer a prova, nem que seja para ajudar o pessoal na média. Então, as pessoas muitas vezes desistem, aí vocês vão achar que é mentira minha, mas não é, as pessoas desistem no dia o cara fala, ai, não estou me sentindo preparado hoje, não vou, vá, para com isso. Outra coisa, vai ter muito inscrito? E os locais de prova serão poucos? Então, use a cabeça no dia da prova e pense comigo, todas as pessoas estarão indo para os mesmos... Ou seja, vai ser fácil estacionar? Vai ter engarrafamento? Vai ter alguém, aí é o exemplo que eu uso, né? Vai ter alguém que vai sair no DFTV no dia seguinte correndo até o portão fechado? Vai. Então o que você faz, meu amigo? Pelo amor de Deus, chegue cedo no lugar da prova. Aí vai acontecer também, vocês estão de prova. Alguém vai levar um pincel desse aqui para fazer a prova? Vai acontecer. Vocês precisam ter dúvida quanto a isso. Tem que levar caneta? Transparente? Azul ou preta? Pode ser um pincel desse? Vai acontecer? Vai acontecer. E aí eu lhe pergunto, vai ter alguém que vai levar uma caneta e ela vai estourar? Sujar o bolso dele? Ele vai olhar para o lado, pedir uma caneta emprestada e o cara que está do lado vai falar assim, morra. Vocês estão achando que é brincadeira, mas não é. Tudo isso acontece em dia de prova. Então, o dia de prova é um dia tenso. Então, acorde cedo, chegue no local de prova, pense no engarrafamento, pense no lugar que você vai estacionar, se você vai de Uber, se alguém vai te levar. Leve umas 20 canetas pretas transparentes,
que não tem erro, não. Sendo que a prova de técnico vai ser que turno? Analista. Vai ter analista que vai para o local de prova de manhã? Vai. Vocês vão falar que absurdo, professor. Vai. Por quê? As pessoas normalmente vão se inscrever nas duas. O cara vai inverter isso aqui? Vai. Vocês acham que é mentira, mas não é. Aí o cara vai acordar desesperado de manhã, atrasado, e vai falar, caramba, de manhã é a prova de analista. Opa, o local de prova vai ser diferente do local da prova de... O que você tem que tomar cuidado aqui? Para não inverter esses locais de prova. Parece besteira, mas isso é relevante no dia da prova. Então planeje o seu dia para que você tenha um dia tranquilo, não fique desesperado. Outra coisa, que nós estávamos até discutindo ali agora há pouco. Veio qual jornada de trabalho aí no edital? 40 horas. Aí eu fico falando por aí que a jornada é de 35 horas, e alguém falou, esse professor Rafael é um mentiroso, a jornada de trabalho é de 40 horas, olha aqui no edital. Gente, na prática, né, informalmente falando, qual é a jornada de trabalho? Quero comprometer ela. 7 horas corridas. 7 horas corridas por dia vai dar quantas horas? 35 horas. Então qual é a tua jornada? 35 horas, e tem 5 horas aqui que ficam de sobreaviso. É você em stand-by para alguém te ligar e falar, vem para cá agora que você está devendo 5 horas. Então, qual é a jornada lá? 35. É só para frisar. Quando você trabalha 8 horas diárias, você vai entrar 8 da manhã, vai sair meio-dia. Como a reforma trabalhista, apesar de cair na tua prova, ainda não está em vigor, você é obrigado a tirar 1 hora de almoço. Então, você vai ter que voltar aqui 1 hora e vai para sua casa às 17 horas. Dá para fazer um curso no IMP de manhã? Não. Dá para fazer um curso no IMP à tarde? Não. Vai dar para fazer o quê? E você vai estar morto. Fato. Agora vamos de novo. Joga a jornada para 7 horas. Tu vai entrar que horas? 7 da manhã. Vai sair que horas? 14 horas. Dá para fazer um curso no IMP à tarde? Já melhorou tudo, já mudou tudo. E fazer o que à noite? Estudar. Ó, a outra que já falou, dormir. Vou começar a dormir hoje umas 6 da tarde. Ô, Jesus. Aí eu lhe pergunto, a galera que entra no outro turno, entra aqui meio-dia, sai às 19 horas. O que ele pode fazer de manhã? Um curso no IMP. E à noite? Outro curso no IMP. Entendeu? Então eu quero que você enxergue o seguinte, se a tua jornada é de 8 horas, você vai ter um turno livre de seu dia. Se a sua jornada, aí essa 1 horinha faz uma diferença brutal, é de 7 horas, você tem 2 turnos livres no seu dia. No caso do TST, então, você vai ter 2 turnos livres no seu dia. Qual a jornada do edital? Qual a jornada prática? 35 horas. Aí, em relação ao quantitativo de vagas, eu não vou especular a respeito da quantidade de vagas que vão nomear, algo do tipo. Vamos trabalhar com o que está no edital de forma bem pragmática. Para analista, tem quantas vagas? Vamos botar aqui um comparativo. Para analista, nós temos 3 vagas, mais o quê? Mais um cadastro reserva. Só que aí, eu tenho que analisar a duração desse edital. Esse concurso ele é válido por quantos anos? 2 anos, mais... Meu amigo, são 4 anos nomeando, muito provavelmente, porque o TST não vai querer ter o custo de fazer outro concurso de novo aqui. Então, é 2 anos, daqui a 2 anos ele vai prorrogar esse negócio e vai chamar durante 4 anos. Vou contar uma história de vida aqui para vocês. Uma vez eu fiz um concurso, quase gabaritei a prova e falei, passei em primeiro lugar, fiquei em 71. Fiquei chateado, amargurado, e passaram-se 4 anos. No último dia de validade do concurso, eu lembrava? Estava esperando ansiosamente depois de 4 anos. O que aconteceu? Nomearam 213. No último dia. Aí eu fiquei olhando assim, o que é isso? Isso é fraude, golpe. Tem alguém tentando me roubar. E aí, de fato, eu tinha sido nomeado. Depois de quanto tempo? E não lembrava mais, não fazia ideia, já estava em outro órgão público, nem queria aquele mais, inclusive eu nem fui, não queria mesmo aquela porcaria não. Tinha ficado chateado, mas eu quero que você enxergue o seguinte, 4 anos é muito tempo, então nesses 4 anos, vão chamar 3 pessoas? Não, vão chamar mais pessoas aqui? Aí eu não vou especular quantas, mas vão chamar? Vão chamar, não precisa ter dúvida quanto a isso. Para técnico, vieram quantas vagas? 22, mas vão chamar quantos aqui em 4 anos? Não dá para saber. Mas vai ser 22 pessoas? Vão chamar gente pra caramba. Então, pela madrugada. Não fique esquentando a cabeça com esse número pequeno aqui, não. Porque esse número desanimou muita gente. A hora que as pessoas viam, a gente falou assim, ai, 3 vagas, vai ser impossível. Larga de ser chongo. Vão chamar durante quantos anos? É bisonho. Pá.
Então, durante 4 anos, nós teremos nomeações. Então, pessoal, não se engane. Faça esse concurso, fique ali no cadastro reserva. Aí, o que a Nelma falou, você ficou ali em 120, você vai ser chamado? Esquece, segue sua vida. Vai que no último dia dá uma louca lá no presidente do TST e ele fala, vou nomear todo mundo, igual aconteceu comigo nesse caso específico, que foi uma coisa muito estranha. Em compensação, eu fiz um concurso que tinha 25 vagas, passei em 26 e nunca fui chamado. Então tem essas coisas loucas no mundo dos concursos. Como o TST é um órgão sério pra caramba, é um órgão que tem uma gestão de pessoas muito sólida, um planejamento muito sólido, meu amigo, não dê bobeira. Faça esse concurso, fique ali no cadastro de reserva e vai estudar para outros. Não fique esperando os 4 anos não, porque em 4 anos dá para fazer o estágio probatório inteiro aí, 4 férias, 4 13º, dá para fazer muita coisa. Seguindo o barco, além dessas vaguinhas aí, em relação à remuneração, muita gente desanimou com a remuneração. Então, olha só, em relação à remuneração. A remuneração para analista, o pessoal botou uma remuneração aqui de quanto no edital? R$ 10.461,90. Pessoal, isso aqui é mais ou menos o que eu gasto com alimentação ao longo do mês. Não dá para viver com um salário desse. Eu não, jamais. Aí, para técnico, eles soltaram aqui uma remuneração de R$ 6.376,41. Não, um negócio desse aí eu ia almoçar e morar na rua. Então eu só quero que vocês enxerguem o seguinte. O que é isso aqui? É a remuneração que foi divulgada onde? No edital. Aqui eu tenho que botar mais o auxílio alimentação, que é de R$ 884, beleza? R$ 884 é uns 2 cafés da manhã. Dá para fazer uma brincadeira ali na Praliné. Então, eu quero que você enxergue aqui o seguinte, nessa brincadeira. O que aconteceu esses dias? Aprovaram uma lei que rege a remuneração do Poder Judiciário. Essa lei vai ter vigência até 1º de janeiro de 2019. Então, vamos pensar no cenário 1º de janeiro de 2019, que está longe pra caramba. É amanhã. Até 1º de janeiro de 2019 é perigoso ter fase do concurso em andamento, se brincar. Teste físico, pode ser que isso seja... Eu vi um concurso do TRT da 10ª região que o menino pulou da sala e postergou 7 meses. Você lembra disso? TRT da 10ª região teve uma prova não NIP. Aí um moleque lá ouviu o prédio rachando, gritou, pulou do prédio e adiaram a prova por 7 meses. Então, quando eu falo 2019, é amanhã. Alguém lembra disso? Só para mim não me passar por doido? Foi bem legal. Eu estava lá no Stock Car e tive que ir correndo para lá. Chamaram a Polícia Federal. Foi um caos. Foi super engraçado aquilo. Mas, enfim, eu ri muito. O menino pulou da porta. A partir de 1º de janeiro de 2019, qual é a remuneração? R$ 13.337. Tem isso aqui lá no edital? Não. Tem diferença? Insignificante, né? R$ 3.000 de diferença. Daqui, enfim. Não valeria a pena. Eu nem acordaria. E para técnico, remuneração inicial, R$ 8.476,25. Isso a partir de quando? 1º de janeiro de 2019. Então as pessoas ficaram desanimadas com isso aqui? Ficaram, não ficaram? Eu fiquei triste quando eu vi, 6 mil, agora quanto? A partir de 1º de janeiro de 2019. Então não desanime não, meu amigo, a remuneração é boa. E em 1º de janeiro de 2019 vai ser essa aqui. Que mais que tem de relevante aí para nós? Que mais? Uma outra dúvida que me mandaram que eu achei bastante relevante. No edital, tem uma previsão de que esse concurso pode ser aproveitado para outros órgãos do Poder Judiciário? Sim ou não? Está escrito no edital. Então esse concurso pode ser aproveitado para qual órgão do Poder Judiciário da União? Só uma pergunta para nossa professora de Direito Constitucional. O que é Poder Judiciário da União? Conta aqui para eles quais são os órgãos, não? Só para você ver onde esse concurso pode ser aproveitado. É melhor falar o que não é da União. Não são órgãos da União, tribunais de justiça e juízes estaduais. O restante, tudo é da União. Então, toda a justiça especializada é da União, TRE... Por um do maior para o menor, vai. Tá, 27 TRS. Você quer o detalhamento, né? Uhum. O TSE. 27 TRS. Não, só um. Um só. Vamos lá. Olha o Tribunal Superior. O STM. Outro. Lembrando que na primeira instância da Justiça Militar também você pode trabalhar nas auditorias e circunscrições judiciárias. Auditorias tem um bocado. Não chega a 27, mas tem um bocado.
Toda a Justiça Federal, TRFs, e primeira instância da Justiça Federal espalhada no Brasil inteiro. São 5. Para, não sei quantas tem. Muitas. Bom, Magistrado. todos os TRTs, os 24. Todos os TRTs. Justiça Militar e a Justiça do DF Territórios, TJDFT. JDFT pode aproveitar esse concurso? Pode. STF. O CNJ eu tenho ST. Tem ST. Não, os tribunais todos têm carreira própria. Não, mas em relação ao CNJ... Aproveitamento também. Pode? Sim. Ó, até o CNJ, não sabia. As... Você está escrevendo aqui? Eu vou cansar. Tudo aí é da União. Era melhor vocês guardarem o que eu falei. Juízes estaduais e TJ. O restante, tudo é judiciário da União. Não, vou oprimir. STF, STJ, TSE, STM, todos os TRF, CNT, STJDF, juízes militares, entre outros penduricados aí do Poder Judiciário. Está escrito isso no edital? Está escrito isso no edital. Esse concurso pode ser aproveitado para outros órgãos do Poder Judiciário da União? Pode. Isso inclui o Tribunal de Justiça do Distrito Federal? Inclui. Então, pessoal, esse concurso do TST, eu não diria que é um bom concurso, eu diria que é um excelente concurso, tanto de ponto de vista remuneratório, quanto do ponto de vista da jornada de trabalho, quanto da possibilidade dele poder ser aproveitado para outros tribunais. Gente, até aqui, claro? Vocês estão me entendendo bem? Conta aí a última dúvida aqui para a gente fazer um intervalo rápido. Olha só o que a colega está me perguntando aqui. Daqui a pouco o Jorge vai entrar e vai falar bem disso. Eu só quero que você enxergue o seguinte. Ela está me perguntando, eu faço analista ou técnico? Vamos lá, aí é uma coisa que eu até gosto de falar. Para analista cai português? E para técnico? Para analista vai cair noções de direito das pessoas com deficiência? E para técnico? Tá, para analista vai cair regimento interno? Todo, para técnico, uma parte. Constitucional, administrativo, AFO e trabalho. Então, quais são os grandes diferenciais de técnico para analista? Analista administrativo, administração pública, arquivologia e gestão de pessoas, que são matérias que você já estudou, inclusive comigo, porque eu lembro de você na sala. E para técnico, quais são as matérias que diferenciam? Raciocínio lógico e processo do trabalho. Então, faz para qual dos dois? Para os dois. Por quê? Quando você se prepara para um, você está se preparando praticamente para todo o outro. Então, faça os dois. Se a sua dúvida é essa, faça os dois. Mas aí você fala, mas professor, eu só funciono 4 horas por dia. Se eu fizer uma prova de 4 horas, depois fizer outra prova de 4 horas, vai dar merda. Pane, desculpa, câmera, pane. Então, o que eu quero que você enxergue? Aí eu vou trazer minha experiência. Houve um dia que eu fui amaldiçoado com um concurso que mudou de data e caiu no mesmo dia. E aí o que aconteceu? Eu fiz um concurso para a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, pela manhã, da ESAF, prova da ESAF. É extremamente cansativa. Quando eu terminei a prova de português e de informática da ESAF, eu estava sentindo vontade de morrer. Aí beleza, fiz a prova da ANEEL. Saí da prova da ANEEL, entrei numa van e fui até o local da outra prova para fazer um concurso para o GDF, na época era Secretaria de Gestão Administrativa, SGA, nem sei se isso existe mais, tem tanto tempo, meu Deus. Enfim, eu acho que foi por volta de 2003 e 2004, esse tem um pouquinho de tempo, eu passei nos dois. Então eu só quero que você enxergue o seguinte, dá para fazer 2 provas no dia? Ainda que uma da ESAF pela manhã? Dá. É o divã da ESAF, né? Aí eu quero que você enxergue o seguinte, dá para fazer as 2 no mesmo dia? Dá. Vai ser cansativo? Vai. Mas você tem condições? E inclusive na da tarde eu fui melhor do que o que eu fui na da manhã. Mas eu logrei a aprovação nas 2, felizmente. Talvez tenha sido uma sorte do caceta que eu dei naquele dia. Mas eu sempre que tem concurso eu costumo fazer os 2. Então eu jamais faria um ou outro. Eu necessariamente faria os 2, ainda que um desses cargos não me interessasse. Porque eu gosto de ter telegrama. Eu tenho um monte de telegramazinho lá em casa guardado. Eu tenho lá de carteiro, terracap, a porra toda. Oh, meu Deus, porra não, desculpa, câmera. Gente, eu vou dar um intervalo de 10 minutinhos. Daqui 15 minutos, Jorge, tá bom?
15 minutinhos. Depois desses 15 minutinhos, o professor Jorge Fernando vai começar a palestra dele. Nessa palestra, ele vai falar... O negócio é o seguinte, quem souber de tudo e já estiver preparado para passar nesse concurso, vai embora que eu não te quero aqui. Agora, se você acha que pode aumentar a tua produtividade, se você acha que pode conhecer ferramentas para fazer o que você já faz e aprender mais e melhorar o seu tempo, você volta. Beleza?